Fala, Lusa, como é que tá? Começando aqui a instalação, o primeiro vídeo do ano aí de Special Teams. A instalação hoje é de Kickoff e Kickoff Retorno, certo? Serve para todos os jogadores, então jogador de linha, jogadores skills, tanto faz, é necessário sim assistir esse vídeo, ok? Essa primeira semana aqui de instalação é só Special Teams, então cada vídeo vai ter um foco, e o de hoje, como eu falei, é de Kickoff e Kickoff Retorno. Normalmente eu instalo esses vídeos não só para falar de playbook, que seria o que executar em campo, né? Mas sim o como executar em campo, que são as questões de fundamento. Então tem bastante como fazer as coisas. Então até eu vou começar falando de kickoff, mas falando dos fundamentos de kickoff antes da gente chegar em playbook em si. Espero que o vídeo não fique tão longo. Normalmente vídeos de instalação é um pouco maior do que os vídeos normais de revisão, né? Em kickoff, nós dividimos o campo em três zonas. São três áreas aí para executar fundamentos diferentes. Então é muito importante a gente entender o que nós falamos com essas três primeiras zonas do campo aí. Então a primeira zona é a zona de get off, né, que seria a zona inicial, onde está pintado de vermelho aqui. Nós nomeamos como get off porque é uma zona onde a gente não quer perder jardas. Assim, além de identificar as raias que nós teremos, nós não queremos perder jardas de início, certo? Eu vou mostrar o porquê disso. E a segunda zona, que seria essa aí amarela, é o que nós chamamos de fly zone, que é a zona onde a gente tem que passar meio que voando, evitando contatos de jogadores de primeira linha, até chegar à última zona, que é a strike zone, que seria a zona da gente ter contato. Sempre vai ter contato nessa zona, seja para você jogar to gap, seja para você jogar como edge ou para dar o tackle. Então são sempre essas três zonas que são importantes para nós. Get off inicial, fly zone, strike zone. Falando de get-offs agora, aqui é um exemplo de como a gente acaba perdendo jardas, né? Aqui é só uma imagem nossa aqui, de um jogo antigo nosso, mas aqui um chute prestes a acontecer e a gente tem jogadores a 4 ou 5 jardas da bola, né? Ou seja, nós estamos perdendo aí 5 jardas, 4 ou 5 jardas para quando a bola foi chutada do nosso alinhamento de quando a bola saiu, né? Então é esse tipo de get-off que a gente está mostrando aqui, que é sem chave de reação, né? A gente só está indo esperando o cara chutar, e aí, enfim, todo mundo fica na sua própria linha. O que nós treinamos é sempre com chave de reação, certo? Com chave de reação, coloca todos os jogadores na mesma linha da bola ou uma jarda para trás ali no máximo, dependendo se o cara teve alguma dificuldade de leitura. Mas na hora do chute a gente tem quase todo mundo, ninguém cedendo jarda, todo mundo com a mesma quantidade de jardas da bola que está sendo chutada, né? Então esse é o tipo de get-off que a gente quer ter quando a gente estiver no time de kickoff, né? A gente já treinou isso nos nossos kickoffs e aqui eu só vou passar um vídeo para a gente dar uma olhada nisso, que a chave de ação é o kicker. Quando o kicker passar na nossa frente é a hora que a gente tem que disparar 100%, né? Nessa área de get-offs. É a área que não tem dosagem de velocidade, é o máximo possível. Então, que cruzou a sua face, você acelera 100%. Lembrando que a nossa assistência está sempre frontal, igual está aqui nesses últimos vídeos que eu estou mostrando. E aí você está acelerando, certo? O que a gente quer esse timing aqui, onde está todo mundo muito próximo à bola, igual foi esse exemplo aqui do vídeo, é o que a gente quer sempre, certo? E isso a gente só consegue com chave de reação. Então, a nossa chave de reação é o kicker passando à sua frente, cruzando à sua frente, é a hora de acelerar, certo? Quando eu falo acelerar, não é ir aos poucos e aí quando ele chutar você vai. Porque esse ir aos poucos você está perdendo 2, 3 jardas. É literalmente acreditar que assim que ele passar em você, você tem a permissão de acelerar 100%, porque ele não vai parar também para chutar a bola e você vai estar na mesma linha que o chute deveria estar, né? Chegando agora na fly zone, né, que é a primeira zona real assim que a gente vai comentar aqui, que é a zona que a gente tem que evitar o contato, né? Ou seja, sempre que o jogador do retorno de kickoff queira te bloquear, você não quer disputar força com ele, você não quer disputar quem derruba quem primeiro. O nosso objetivo é simplesmente passar voando por essa zona, né? Antes da gente entrar nos fundamentos dela, vou só abrir o playbook aqui, só para deixar claro por que a gente está passando reto ali, né? E o que são essas raias que estão escrito aí. Então, normalmente a gente fala que raia, são as linhas, né? Então, cada jogador tem uma linha em direção aonde a bola foi chutada e em direção ao retornador, né? Então, aqui, supondo que a bola tenha sido chutada sempre para esse lado, vai ser, né? Cada jogador tem uma linha específica para chegar até aquele cara. O número 5 não pode sair daqui da sua posição, ir para o lado direito e depois cruzar todo o campo para o lado esquerdo novamente. Não é cada um por si e faz o seu trampo aí. Cada um tem uma raia, raia de natação mesmo, cada um tem a sua linha ali para chegar até o retornador e ele só pode ir pelaquela raia, não tem outro caminho que não seja por ela, certo? Então quando a gente fala de manter a sua raia, manter a linha até o retornador, é isso que a gente está falando.
Se você é o número 1, 2, 3, 4 ou 5, independente da sua função em campo, você tem uma linha para chegar até a bola, você tem uma linha, uma raia para chegar até o retornador e você tem que seguir ela sempre. Aqui nesse primeiro vídeo, um drill que a gente já fez que é manutenção de raia, né? Então a gente tem um jogador saindo daqui que vai manter a sua raia, que é entre as hashes, né? E o bloqueador que está tentando tirar ele da hash. No final ele sempre tem que manter a sua raia até o possível retornador, né? Esse é o drill que eles estão fazendo, mas esse é o drill de avoid, né? O drill de evitar o contato dos jogadores que estão naquela fly zone e manter a sua raia até o final, certo? É super importante isso porque cada um dos 11 jogadores que estão ali em campo tem uma raia para cobrir e assim a gente consegue cobrir os 2/3 do campo, que a gente vai falar de playbook já. Mas isso só acontece se você manter o seu caminho até o retornador, né? Então aqui esse é o drill que a gente acabou treinando já. Aqui é o cara perdendo a raia, né, no início, no final da jogada. Aqui é só um exemplo na prática, não tem nada a ver com o nosso playbook em si, é só um exemplo na prática de como os jogadores aqui nessa fly zone que é agora, eles estão todos evitando o contato da primeira linha. Claro que nem todos conseguem, né? Esse é o trabalho da primeira linha, mas todos estão tentando evitar esse contato. Então eles estão fazendo um hip para um lado, eles estão indo pelo outro e tentando manter a sua raia até o retornador, certo? Quem não consegue, obviamente, acaba sendo bloqueado e acaba criando separação, que é o que a gente não quer. E aí chegamos na strike zone, que seria a zona próxima ao ball carrier, certo? Onde você estaria 15 até 20 jardas próximo a ele, você já chegando na segunda linha, né? Que são esses 4 caras aqui que estão nesse exemplo, óbvio, de retorno de kickoff, que são os jogadores que estão bloqueando, liderando a corrida a partir de bloqueios de wedge, a partir de bloqueio de counter, que seja, mais bloqueios onde estão liderando para o retornador, ok? Então essa strike zone é a zona onde a gente quer ter contato sempre, ok? E isso que significa o quê? Eu não estou fugindo do contato, eu estou querendo contato, certo? E cada um tem a sua função ali de contato. Nós temos 3 tipos de jogadores no nosso time de kickoff, né? O primeiro é o jogador de linha, ou seja, o jogador está escrito até na nossa apostila aí, que são os lane players, né? Que são os jogadores que têm que manter a sua raia e eles são os responsáveis para quando chegar na strike zone jogarem two gap, que eu já vou demonstrar o que é. E os outros jogadores que são os jogadores mísseis, né? Que são os gunners, né? Na nossa nomenclatura mais comum que seja, mas para nós aí, míssil, são os jogadores que vão jogar o edge, ou seja, eles não estão preocupados em jogar two gap, eles estão preocupados em chegar ao retornador. Também vou mostrar exemplo disso. E tem os jogadores de contenção, que são os jogadores de contém aí, que são responsáveis por sempre proteger alguma área do campo, certo? Proteger uma das áreas do campo. Então são 3 tipos de jogadores que nós temos no time de kickoff e todos têm função na strike zone diferente, certo? Na fly zone e no get off, todo mundo quer estar 100% no get off, todo mundo quer fazer o avoid na fly zone mantendo a sua raia, e em strike zone é quando eles vão jogar diferente, ok? Isso é muito importante de entender. Aqui representando o nosso playbook, os jogadores aqui 2, 4 e 5, tanto da direita como da esquerda, são os que nós chamamos de lane players, né? Então eles vão chegar na strike zone e eles são responsáveis por atacar esses bloqueios e jogar o que a gente chama de two gap, certo? Trouxe mostrar o drill aqui pra vocês do que é o two gap, né? A gente já treinou ele até também, e a gente quer sempre atacar o retornador, o bloqueador que está na segunda linha, né? Não simplesmente atacar um dos lados. Se a gente atacar um dos lados, a gente faz a escolha para o retornador, a gente não quer, né? E quando a gente ataca esse two gap aqui, que é o que eles estão atacando, né? Quem está fazendo o drill está aqui, está atacando o bloqueador, ele não está só parando no lugar, ele está literalmente atacando esse cara, colocando esse cara para o fundo. É muito difícil a gente parar no lugar para sair, para dar um tackle na sequência, certo? Não é assim que funciona, provavelmente, nos times de retorno de kickoff. Então a gente quer atacar esse two gap, igual agora nesse segundo drill aqui, ataca o two gap, e chega até o ball carrier, ok? Lembrando que o mesmo drill que a gente faz de tackle, né, de manter o seu leverage de acordo com o ball carrier, de acordo com o retornador nesse caso. Falando agora dos jogadores que são os mísseis, certo? Que são os jogadores de número 3, eles são os responsáveis por setar a ponta, certo? Sempre fazer o jogador entrar para dentro dele, né, pra dentro do campo, e são caras que podem cruzar linhas, porque eles têm que chegar primeiro ao retornador. O trabalho deles primeiro, serem os caras mais rápidos em campo, e segundo, chegar primeiro até o retornador sempre, ou seja, vai passar pela fly zone, vai chegar na strike zone e não vai querer esse contato frontal, certo? Ele vai querer um contato lateral, buscando a ponta, né? Se assemelhando muito ao trabalho de um edge rusher defensivo. Aqui é só drills de como isso a gente pode treinar isso e como isso faz efeito dentro de jogo, né? Então ele chegando ao próximo retornador, escolhendo um dos ombros, ele sim podendo escolher um dos ombros para dar o tackle até o cara, mas não perdendo o leverage como esse cara acabou perdendo aqui na jogada em relação ao retornador. Aqui um outro exemplo do jogador
ganhando a ponta, ganhando o edge, mas não perdendo o leverage de acordo com o retornador. Aqui acontecendo em campo, né? Esse jogador aí sendo com highlight em cima faz o edge e ele é o responsável por dar o tackle no jogador. Aqui os dois jogadores, mesma coisa, dois mísseis aqui desse time de kickoff, fazendo o edge, forçando o jogador aí interno a ele e dando o tackle, certo? Essas são as funções do míssil e ele não joga to gap como todos os lane players jogam, certo? Chegamos agora nos contain players, que são os últimos jogadores aí, né? Nós temos 3 contain players, que são os jogadores número 1 mais o kicker. O kicker também é um contain player, certo? E aqui é onde mora muito dos nossos erros, de kickoff. Porque o contain player acha que muitas vezes que ele é um cara que vai ficar lá atrás sem fazer nada, esperando caso dê alguma merda com os outros jogadores, e ele vai cobrir, ou tentar cobrir, obviamente não consegue, e acaba só prejudicando mais, certo? O contain player é o jogador responsável por conter alguma área do campo. Ele não tem que ficar lá atrás, ele vai passar por todas as fases de get off, inicial, fly zone, ele vai passar por essa fase, e quando chegar na strike zone, ele vai se adequar ao retornador, certo? Ele vai proteger a área que ele está alinhado, seja esquerda, centro ou direita, e vai obviamente se adequar ao retornador. Ele não tem que ficar aqui na fly zone esperando, ele não tem que ficar no get off esperando, ele tem que ficar na strike zone se adequando ao retorno, ok? Tentar mostrar aqui um exemplo de como nós vamos treinar isso e como isso é feito na prática. Aqui um drill onde se tem um edge bloqueando e 2 jogadores que poderiam ser missile players ou lane players, e aqui atrás, onde está o mouse aqui, é o contain player, certo? O drill é para ele. Obviamente todo mundo está ajudando, mas o drill é para o contain player. Então ele está protegendo essa área do campo, certo? Ou seja, o terço do campo aqui onde ele está alinhado. E o retornador vai escolher um dos lados. Ele pode ou cortar para fora ou para dentro. Ele, como contain player, tem que se adequar a isso, certo? Então presta atenção no trabalho desse cara. Então se o cara cortou para fora, ele vai se adequar para fora, não perdendo o leverage. Esse outro exemplo aqui, o jogador acabou cortando para fora novamente. De novo, proteja a sua área e se adequa ao retornador. Aqui novamente, olha o contain player agora tendo que cortar para dentro, porque o retornador está indo para dentro. Então a responsabilidade dele de proteger a partir da sua área, certo? Então ele protegeu a partir daquele 1/3 do campo. Aqui o cara cortando para fora novamente e ele protegendo a lateral. Então o trabalho do contain player não é ficar parado lá, é chegar até a strike zone e a partir de lá proteger a sua área de acordo com o retornador. Se o retornador continuar indo para a sua área, que é onde você está, beleza, você protege ela. Se caso ele corte para outra área, como foi esse caso aqui, né, dele cortando para a área central, então você vai perseguir ele, que eu acho que é o próximo exemplo, você vai perseguir ele de acordo com a sua área, né, ou seja, de fora, nesse caso, para dentro, mas sempre protegendo como contenção, e não ficando parado lá atrás. Falando de playbook agora rapidamente, não tem muito segredo, aí já está bem explicado na apostila, né? Mas os jogadores de número 1, eles são responsáveis por sair uma jarda ali na frente, ok? Devido ao motivo de ler a chave, eles são os últimos caras a lerem essa chave, então eles têm um pouquinho mais de dificuldade, por isso eles estão uma jarda à frente, lembrando que no Brasil eles pedem para ficar com a porra do pé na linha, né? Então enfim, tem esse pequeno detalhe. Todos os outros jogadores estão alinhados até a hash mark, certo? Então todos os outros jogadores não vão sair da hash mark, ou seja, um jogador está fora do número de um lado, o número 1, e o outro número 1 está fora do número. Todos os outros jogadores estão sempre até a hash mark da direita. Nós sempre onde está a bola da esquerda? Sempre. Porque nós queremos cobrir 2/3 do campo. Nós queremos cobrir esse terço do campo, que é da hash mark até a sideline, e da segunda hash mark até a sideline, que seria o segundo, os 2/3 do campo, certo? Para isso acontecer, obviamente, todo mundo tem que manter a sua linha, manter a sua raia até o retornador, fazer o avoid na fly zone, jogar a strike zone da maneira correta, de acordo com a sua posição em campo, certo? E aí sim a gente vai ter 2/3 do campo coberto, ok? É isso que a gente quer fazer no time de kickoff nosso. Sempre esse vai ser os chutes aí no time de kickoff. Falando de onside kick aqui, nós temos 2 tipos de onside kick, né? Um onside kick surpresa e um onside kick onde todo mundo já está esperando, né? Final de jogo. Um onside kick surpresa, nós vamos usar a mesma formação, obviamente tem que ser surpresa, né? Onde nós vamos alinhar 100% das vezes. E aí os únicos jogadores responsáveis por chegar até a bola são os jogadores número 1 e número 5. Por quê? Todos esses outros jogadores querem bloquear os jogadores da primeira linha. Então eles estão saindo da posição dele ali de get off e atacando os bloqueadores. Eles não são responsáveis por pegarem a bola. Quem é responsável por pegar a bola é o número 1 e número 5.
e R5. Todos os outros jogadores estão chegando para bloquear os jogadores de retorno, para que eles não pegam a bola, certo? Lembrando que é um sidekick surpresa, né? Então se a gente conseguir bloquear aqueles caras, dificilmente jogadores de segunda linha vão chegar até essa bola, ok? Então é super importante nós entendemos isso. Não ficar vendo a bola no ar, esperando, achando que vai pegar, sendo que sua função é bloquear os jogadores. E aí o segundo sidekick é um sidekick previsível, né? Um sidekick onde todo mundo está esperando. Nesse caso nós vamos dividir o grupo aí em dois lados, né? Um lado de uma hash, outro lado de uma hash. A bola aí nesse lado sim nós vamos mudar a formação, vai ter 6 jogadores de um lado e 4 jogadores do outro. Obviamente a gente quer chutar essa bola do lado dos 6, mas caso o retorno, por exemplo, acabe pesando muito a formação para esse lado, coloque 7, 8 jogadores e não deixe ninguém do outro lado também está ativo aí, né? Lembrando que a bola precisa passar 10 jardas para a gente poder recuperar. E aí, nesse caso, a gente tem apenas os jogadores número 1 responsável por pegar a bola. Todos os outros jogadores são responsáveis em bloquear os jogadores da primeira linha, certo? Então, todo mundo está bloqueando o jogador de primeira linha. O R1 aqui, que é o cara, que é o último cara que está uma jarda à frente, é o cara responsável por tentar recuperar essa bola. Pra gente não ficar todo mundo tentando recuperar a bola e ninguém bloqueando ninguém, e aí a gente não consegue recuperar a bola. Entrando agora em retorno de kickoff. Começar o retorno de kickoff falando de alinhamentos aí, mas aquelas zonas de fly zone e strike zone ainda é a mesma coisa, certo? A gente precisa entender a mesma forma para poder atacar no nosso retorno de kickoff. Falando de alinhamento aqui, então a gente tem para a formação com 6 jogadores na primeira linha, né? Então a gente tem o jogador left, a gente considera chamando ele de left tackle, left guard, o left center, o right center, que estão internos às hashes, o right guard e o right tackle, certo? Esses são todos jogadores de primeira linha, ou seja, todos eles são responsáveis por fazer bloqueios na fly zone. São eles os jogadores que o time de kickoff quer fugir, né? Então esses 6 jogadores devem fazer bloqueios dentro da fly zone, ou seja, eles vão voltar essas 15 jardas para bloquear dentro da fly zone. Vou mostrar como que a gente vai bloquear isso, como que a gente vai treinar isso, né, obviamente. Mas eles são os caras responsáveis por fazerem isso, ok? Aqui atrás a gente tem uma linha de 3 jogadores, que começando da esquerda para a direita, é o left end na esquerda, em cima dos números, da linha de 20, o center end, que seria o cara entre as hashes, e o right end, que é o cara à direita ali, próximo aos números também. E retornadores, a gente tem retornador número 1 e retornador número 2. Não é um ao lado do outro, o retornador número 2 é o jogador que está mais próximo à segunda linha, que vai pegar possíveis chutes curtos, squib kicks, ou chutes direcionais em cima dos números, por exemplo. E o retornador número 1 é o retornador tradicional, onde recebe essa bola no fundo, seja ela um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, ou dentro da endzone, caso a gente queira retornar, certo? Então são 2 tipos de retornadores, não é dividindo o trabalho, tá ok? Isso é muito importante para que a gente consiga jogar em campo. Falando de jogadores de primeira linha, novamente, aqui são jogadores que vão sair 12 jardas da bola, né, como comentei aí. Eles vão voltar para a fly zone até a linha de 30 jardas, onde está descrito aí, e eles vão iniciar os seus bloqueios nos jogadores específicos que eles têm que bloquear de acordo com o lado do retorno, ok? Eu vou mostrar um exemplo de... Aqui tem um exemplo da gente bloquear no nosso playbook 2 caras em cima de 1, né? Mas o exemplo aqui que eu vou mostrar também é a mesma coisa, certo? Do mesmo jeito, nós vamos treinar da mesma forma também. Aqui os jogadores que seriam internos da primeira linha nossa, né? É só um drill, né? Voltando para iniciar o bloqueio dos jogadores na fly zone. Então eles voltam 100%, mantêm um dos quadril, não mantém esse paralelo, né? Aqui até é engraçado que todo mundo estava com um quadril paralelo e perdeu, né? O que a gente quer é que os 2 caras aqui que estavam com quadril paralelo não fiquem paralelos, mas fiquem igual esse cara que acaba ganhando o bloco, certo? Ele precisa ter um leverage, então ele volta e dá um leverage para o retornador para iniciar o bloco e mantenha-se ativo, ou seja, não pare no lugar, mantenha-se ativo no bloqueio. E aí sim a gente consegue, certo? Ninguém tá parado, ninguém volta 10, 8, 12 jardas que seja e fica parado no lugar, tem que manter-se ativo, né? Aqui outro exemplo só, isso acontecendo em 1 para 1, né? Ou até de 2 contra 1 também, a mesma coisa. Mantenha-se ativo para iniciar o bloqueio. Se você está parado, você provavelmente vai tomar uma finta do cara, né? O cara vai fazer o avoid em você, porque ele não quer ficar parado em você. É fato, assim, você não vai disputar isso com ele. Você tem que convidar ele a ter um dos leverage para você poder aí sim iniciar o bloqueio e manter o bloqueio, que talvez seja uma das peças mais importantes.
Falando agora dos jogadores da segunda linha, que são jogadores de linha, provavelmente, que ficam ali na posição de left end, center end e right end, são os jogadores que devem bloquear em espaço dentro da strike zone, ou seja, eles vão sempre procurar esse contato e esperar que os jogadores vão procurar o contato em cima dele também. Então esses jogadores, normalmente são linhas, vão estar bloqueando os jogadores que aparecerem para ele, que para nós, no nosso caso, de acordo com o nosso playbook, vão ser os jogadores da ponta, 1, 2, ou primeira ameaça pro end que estiver no backside, ok? Antes de falar quem bloquear, né, a gente também playbook ainda, a parte do playbook é simples, porque Special Teams é simples playbook, né? O que pega é fundamento, então vou só comentar em como a gente deve bloquear esses caras aí como linha, né? Não adianta a gente só correr em direção a ele e achar que vai chegar, a gente tem que entrar nessa posição de balance, que seria com a base larga aí para jogadores de linha ofensiva entendem bem isso, está com a base larga para poder bloquear esses caras, e não só correndo ao campo achando que a gente vai conseguir bloquear alguém que é muito mais rápido que nós. Certo? A gente tem que usar a indecisão deles para bloquear. Aqui é um drill só executando e a gente está bloqueando aquele mesmo drill que a gente viu ali de contain, né? Só que agora o foco está no edge dos 3 jogadores aqui do segunda linha dentro da strike zone, né? Então perceba como os jogadores mantêm a base larga ao realizar o bloqueio. Isso vai impedir deles perderem o bloco e de ter espaço entre eles, né? Então é super importante essa base larga de novo para iniciando o bloqueio no ponto de ataque dentro da strike zone, certo? A gente precisa de contato na strike zone, okay? E a gente precisa ter a nossa base larga para poder fazer esse contato bem, ou seja, você corre no início, chegando até onde você quer ir e fique entre na sua base, né, para poder fazer o bloqueio, okay? Falando agora de retornadores, né, quem estiver com a bola, né, no final retornador 1 ou 2, dependendo do que tipo de chute for. Uma coisa que só estou mostrando isso aqui de novo, é um outro drill parecido até com o que já foi demonstrado aqui, mas o foco é no retornador. Foco no retornador em ser o quê? Em ser incisivo, não é para ficar dançando para um lado para o outro. Acha a sua raia, acha o seu bloqueio e simplesmente vai. Não consegui ganhar muitas jardas, não é problema seu às vezes. Simplesmente você tem que viver com o que você tem na mão e ir reto. Esse exemplo é muito bom, obviamente conseguiu, né, um certo espaço. Mas ser incisivo, não ir para um lado e para o outro, sambar. Se o retorno é para lá, é para lá. É assim que você vai ganhar jardas, é assim que nós queremos que você ganhe jardas. Dificilmente você vai ver algum tipo de retorno onde o cara dá milhões de voltas e deu certo. Deu certo, provavelmente se deu certo é por falta de outros jogadores serem bons, né? Nesse caso, enfim, poderia ter pegado as costas do cara para fazer o retorno, não fez. Mas entenda que você precisa ser, como retornador, incisivo. Você precisa ganhar jardas. Sempre ganhar jardas. Na sua cabeça que o mais importante do retorno de kickoff é ganhar jardas. Aqui, por exemplo, não tinha para onde ir, abaixou a cabeça, entrou no gap e ganhou as jardas. É isso que a gente quer no retornador. Às vezes, se os bloqueios dos jogadores dentro da fly zone, dentro da strike zone forem bons, ótimo, vai dar mais linhas de retorno para você. Caso não, viva com as jardas que você tem. Falando agora de playbook, né, como que a gente vai usar esses fundamentos aí para bloquear, né? Os jogadores da primeira linha, que são os 6 jogadores lá em cima, né, eles têm jogadores específicos para bloquear. Os jogadores tackle e guard, tanto da direita como da esquerda, são responsáveis por bloquear o jogador número 3. Eles só vão bloquear esse cara, é o foco dele, certo? Nós precisamos bloquear o jogador número 3. Caso ele tenha sido dominado pelo right tackle antes do right guard chegar, ou pelo right guard, caso ele cruze antes do right tackle chegar, pode pular para o próximo jogador? Sim, pode, mas não é a nossa prioridade. A prioridade de right guard, de right tackle é voltar e bloquear o jogador número 3, certo? E aí os jogadores internos, que são os centers, né? São os jogadores que vão realizar os blocos individuais, né? De 1 contra 1 aí. Se o retorno for para a nossa direita, então o center da direita e o center da esquerda vão bloquear o jogador 4 e 5 de onde a jogada vai acontecer. Se o retorno fosse para a esquerda, eles vão bloquear o jogador 4 e 5 de onde o retorno vai acontecer. Então, já que nós estamos indo para a direita, são esses 2 jogadores que nós estamos bloqueando aqui, como center, né? Enquanto o 3 está sendo bloqueado pelos jogadores de tackle e guard, ok? O edge, que são os 3 jogadores que estão nessa segunda linha dentro da strike zone, vão bloquear sempre em direção ao retorno. Então eles estão sempre querendo bloquear os jogadores que não foram bloqueados do play side, certo? Que são os jogadores número 1 e número 2 ali. Então o edge está vindo bloquear, igual a gente viu no vídeo de exemplo ali, na lateral bloquear jogador número 1 e número 2. Pode isso mudar? Pode, por exemplo, se a gente cagou com os blocos internos e aparecer um cara na nossa frente aqui. Então é sempre isso, a gente está rodando para a direita, o jogador que vai bloquear a primeira ameaça, igual está no seu playbook aí,
é o jogador responsável por ficar então nesse cara e não atacar o lado direito junto com os outros 3 caras. Se não aparecer esse cara, e aí sim os 3 jogadores do Edge vão embora bloquear esses 3 próximos. É responsabilidade do retornador número 2 fazer o lead block? Não. Não é. Não é a primeira coisa que tem que fazer. A primeira coisa que tem que fazer é garantir que ninguém daqui, desses caras que não estão sendo bloqueados, vão chegar até o retornador, certo? Caso um chute seja muito longo, ou a gente tenha dificuldade de pegar a bola, a gente demore para sair, então é responsável do retornador número 2 assegurar que o backside da jogada está seguro, certo? Assim que ele assegurou que o retornador já saiu de lá, ele aí sim vai voltar e não fazer o lead ainda, ele vai procurar a próxima ameaça interna, que seria o trampo que o left hand, nesse caso, também está fazendo, para aí sim depois iniciar o lead. Qual a chance de fazer esse lead? Puta, bem pouca. Pode acontecer se, sei lá, os jogadores não correrem. Mas o trampo dele é sempre backside para a primeira ameaça. Backside para a primeira ameaça. Sempre vai ser retorno sendo para a direita, como é esse caso, ou retorno para a esquerda, como é esse outro caso. Não muda nada, a gente continua bloqueando o número 3 com guard e tackle e centers bloqueando 4 e 5 de play side, com o edge bloqueando 1 e 2 que não foram bloqueados. E aí, mesma coisa, retorno número 2, mais importante para ele é bloquear a backside, primeira ameaça, e o right end nesse caso é o cara que está vindo se juntar os 3 caras, né? Está iniciando, tem alguém em primeira ameaça para bloquear? Não tem? Então, prossigo então para continuar com o edge. Tem alguém em primeira ameaça? Então eu bloqueio esse cara, certo? Então é assim que a gente vai progredir dentro do nosso retorno de kickoff. Como eu falei no início, é bem fácil, a tática de special teams é simples. O que é complicado não, o que exige atenção é os fundamentos, como jogar special teams. Falando agora em recuperação de kickoff, de onside kick, né? Desculpa, recuperação de onside kick. A gente vai trocar os jogadores, né? E os jogadores que vão ser responsáveis por pegar a bola vão ser os jogadores que vão estar aí a 16, 17 yards da bola, que são os jogadores aqui da nossa nomenclatura, né? Retornador número 1, retornador número 2. Todos os outros 8 jogadores que estão na primeira linha, espalhados na primeira linha, são jogadores de bloqueio. Eles simplesmente querem avançar nos jogadores do time de kickoff, avançar para bloquear eles, certo? Não esperar a bola chegar até você, avançar até esses caras para bloquearem ele, cada um dentro do seu lado, para que os jogadores número 1 e retornador número 1 e retornador número 2 se preocupem apenas em receber essa bola e não tenha ninguém próximo a eles para tirar essa bola dele, certo? O retornador número 3 ficaria ali no meio do campo, apenas com um possível chute no meio, chute no fundo, coisa do tipo, onde ele seria responsável por pegar essa bola. Claro que também um chute acontece rasteiro, ele avança, mas obviamente ele não vai chegar a tempo, né? Certo? Então é só entender que os jogadores de primeira linha no onside kick estão sempre querendo bloquear e não pegar a bola. O único que pega a bola são os jogadores que estão ali atrás, de 15, 16 yards da bola, que são o retornador número 1 e o retornador número 2. Bom, e essa foi a primeira instalação aqui de kickoff e kickoff retorno. É muito importante entender fundamentos. Special Teams não é difícil, o que é difícil é como fazer Special Teams, entender os drills que a gente vai executar, entender como que a gente fazer, quais são as funções que a gente tem que ter em campo e prestar atenção e além de ler a apostila aí, certo? É isso. Qualquer dúvida procurem no Face, no WhatsApp. Um abraço, amo vocês.